Mas eu ia te falar assim, a parte mais importante que eu vi da história do seu pai é que é o que você falou assim, é a convicção de fazer sempre o certo na máxima urgência. Porque ele poderia ter ficado aqui, trabalhado, ganhando menos para pagar o cara também, não que ele não fosse pagar. Mas eu acho que a responsabilidade dele de quitar qualquer dívida que ele tem era sempre tão grande que eu vou te falar, quem é pai para largar uma família, mano, isso dói pra caramba. E ele aceitou essa dor e foi lá e fez o máximo que ele podia durante o tempo mínimo, né? Ele foi muito forte. Não, foi não assim, pode tirar um mérito hoje, mesmo, não. Não, hoje eu também idolatro, sabe? Porque ele acabou dando a vida dele. Sim. A saúde dele. Pô, ele teve o primeiro AVC lá, e aí eu ficava antes culpando. Putz, meu pai fumava muito, bebia muito, só que hoje tem o entendimento que eu tenho, isso faz com que a pessoa tenha um pouquinho mais de risco, só que ele é muito menor em relação ao estresse que a gente tem. Hoje é sabido que o estresse ele provoca muito mais derrame e ataque cardíaco do que qualquer outra escolha que a gente faz. Né? Então, assim, eu ficava apontando o dedo, tipo, pô, deixou a gente, não sei o quê, teve um problema de saúde lá. Mas hoje eu falo assim, cara, porra, isso sim é pai. Sabe? Esse exemplo, pô, eu não tenho filhos. Foi uma escolha nossa, assim, da minha e da minha esposa, mas quando eu começo a questionar esse lado pai, ou esse exemplo, eu falei, cara, antes eu olhava o pai dos outros, só que, putz, sabe, eu tenho um pai que é ridiculamente gigante. E assim como minha mãe. Então hoje eu tenho clareza nisso. Então essa clareza, putz, me dá muito respaldo para estar aqui falando com vocês, olhando no olho e tendo orgulho dessa história. Né? Então acho que a fisioterapia acaba sendo uma extensão dessa minha vivência, porque eu vi meu pai fazendo fisioterapia também. Eu via quanto que a profissional era dedicada em ajudá-lo e mesmo assim o processo era pequeno. Eu falei, cara, que trabalho difícil, mas ao mesmo tempo, olha só como você tem uma doação, né? Você via assim no brilho da fisioterapeuta que ela queria ajudar meu pai de qualquer jeito. E mesmo meu pai assim respondendo pouco, porque quem sofre com problemas neurológicos, a evolução é bem lenta. Os ganhos são pequenos. E você consegue fazer comparativo, assim, não criticando a fisioterapeuta, mas com o nível de conhecimento que você tem, você consegue comparar assim, nossa, se tivesse feito isso aqui, daria um resultado melhor e tal? Então, hoje eu consigo sim perceber que a forma que eu penso hoje e a maneira que eu consigo interagir com os meus pacientes, os resultados eles são diferentes. Porque assim, o princípio do derrame, o que é? Uma obstrução das artérias que irrigam o nosso cérebro, tá? Que pode ser tanto por estrangulamento, né? Se a artéria fica estrangulada, ou pode ser por alguma lesão da própria artéria, ela se rompe. Aí você diminui ou separa por um determinado momento esse fluxo de sangue. E aí o maior comprometimento é quando a pessoa fica com muito mais tempo sem esse fluxo acontecendo, de irrigação. E o meu trabalho é exatamente melhorar essa irrigação de uma forma permanente. Então, ou seja, a gente tem 4 artérias principais que, dependendo do jeito que a cabeça é posicionada ou é estruturada, essas artérias elas podem estar com um pouquinho de estrangulamento, vamos dizer assim. E isso acaba atrapalhando esse fluxo de sangue e automaticamente o funcionamento de quem interage, interpreta e comanda tudo, que é o nosso cérebro. Então, a partir daí, ele começa a fazer um processo de organização. E aí você consegue manipular essas artérias aqui e levar mais irrigação para o cérebro? Eu consigo manipular as estruturas que estão em volta, que aí vão dar espaço para essas artérias conseguirem liberar. Mas esse aí já é um conceito que você começou a desenvolver e foi aperfeiçoando até não pode falar técnica, pode? Ah, pode. É uma forma, né? É forma, um método, é uma maneira. Um método de usar. Sim. Porque, na verdade, a gente até pulou uma parte aí, porque eu queria continuar escutando a história, assim, né? Pra depois a gente chegar no Canolu. Mas é por conta dessa história do seu pai aí que eu perguntei, assim, comparativo. Então, aí sim, eu acho que a forma que eu interajo com os meus pacientes, ela tem uma repercussão diferente do que era feito lá atrás. Porque lá atrás, a princípio, era somente corpo para estimular uma melhor organização do cérebro, para o cérebro conseguir saber o que está acontecendo e ele mandar a informação inversa.
O que hoje eu penso é que eu consigo estimular diretamente ele para ele começar a buscar as melhores alternativas de funcionamento.